E tem uma parada aqui que, olha só, o seguinte. É por isso que o futebol brasileiro está morrendo. Do Muniz Futebol. Vem comigo aqui, pessoal. A seleção brasileira está morrendo aos poucos. E isso não se deve à qualidade dos jogadores ou à exigência dos torcedores, mas sim de uma única entidade que, em troca de muito dinheiro, praticamente vendeu a seleção brasileira, afastando os verdadeiros apaixonados pela amarelinha para longe. Aqui está o verdadeiro motivo. Tudo começou aqui, quando o Brasil criou um estilo único, utilizando a criatividade nos dribles desconcertantes para dominar os adversários e assim criar o futebol arte. Era uma época em que as pessoas não tinham muita alegria em suas vidas por causa dos problemas sociais no Brasil. Era uma época miserável, basicamente é isso. Infelizmente é verdade. Mas a seleção brasileira conseguia alegrar seu povo. Isso até o dinheiro entrar em jogo e mudar tudo. Aqui, o futebol começou a se transformar rapidamente em um negócio lucrativo, impulsionado pelos crescentes contratos de TV. Os clubes das ligas europeias, com muito mais recursos financeiros, começaram rapidamente a vasculhar o berço do futebol, atraídos pelos talentos brasileiros. Os negócios envolvendo jogadores brasileiros rapidamente cresceram. Em 2002, o Brasil conquistou a 5ª Copa do Mundo com 11 dos seus 23 jogadores vindos de clubes europeus. Na Copa seguinte, esse número... Caraca, 11 é até pouco, né? Aí, depois subiu pra 20. Mano, 11 de 23 é bem pouco. Saltou para 20. Isso obrigou os jogadores brasileiros a aprenderem as táticas europeias, resultando no abandono do futebol arte, a maior qualidade dos brasileiros. Tanto que na partida das quartas de final de 2006, os jogadores brasileiros estavam visivelmente mais contidos, driblando muito menos em comparação aos anos anteriores. Após esta nesse caso aí provavelmente era ressaca, porque tudo que se fala dos bastidores dessa Copa é que os caras estavam pouco se fudendo pra Copa. Tá todo mundo mais querendo festa do que tudo. Os caras achou que ia ganhar sem nem jogar, tá ligado? Eliminação, a mídia e os torcedores passaram a lamentar o fim do belo jogo da seleção. E olha que a seleção nessa época era boa, hein? E olha que a seleção nessa época, meu Deus do céu. Exatamente daqui em diante, tudo desmoronou de vez, afastando cada vez mais a seleção do povo. Rapidamente, a queda do público nos estádios foi evidente. Para se ter uma ideia, 13 anos antes dessa eliminação, o Brasil recebia mais de 100 mil pagantes para um jogo das eliminatórias da Copa. Hoje em dia nem cabe. Depois, também pelas eliminatórias, pouco mais de 30 mil torcedores vaiavam a seleção comandada. Então, esse problema já meio que passou. Por mais que os ingressos custem o preço de 2 toneladas de ouro, normalmente por onde passa a seleção brasileira lota estádio. Por Dunga, com as imagens do estádio repleto de lugares vazios. Em vez de a CBF elaborar algo para trazer de volta os torcedores, eles fizeram exatamente o oposto, praticamente vendendo a seleção brasileira em troca de muito dinheiro. De 2012 até meados de 2022, é difícil lembrar da seleção brasileira atuando em solo brasileiro. Isso aconteceu porque o ex-presidente da... Rapaz, eu lembro de um jogo do Brasil em solo brasileiro, hein? Tava com essa camisa aqui, inclusive. Foi no Mineirão. Rapaz, eu nem te conto o que aconteceu. Tinha uns caras alemão do outro lado, tá ligado? Não foi legal, não. CBF, Ricardo Teixeira, que dias depois viria a renunciar após uma série de alegações de corrupção e lavagem de dinheiro... O quê? Corrupção na CBF? Não acredito. Não, deve ter algum engano. Não. Simplesmente vendeu o direito de organização dos Jogos do Brasil para uma empresa britânica chamada Pitch Internacional. O mais curioso é que essa empresa jamais havia organizado um jogo de futebol sequer. Bacana. E mesmo assim, passou a operar as partidas da seleção. A partir de 2012, a Pitch passou a ter o direito de organizar tudo, desde a localização das partidas, os hotéis da equipe e até mesmo a sugestão dos adversários da seleção. Os jogos não ocorriam no Brasil, porque a Pitch vendia a oportunidade de receber o time de futebol mais negociável do mundo, a seleção brasileira, para o país que desse o maior lance. Trazer jogos para o Brasil não tinha um retorno financeiro tão alto quanto em outros países. Eles esqueceram dos torcedores e passaram a priorizar apenas o dinheiro. A seleção já não era mais do povo. Segundo um levantamento desde janeiro de 2013, sob o controle da Pitch International, a seleção brasileira realizou 41 amistosos como mandante. Desses, apenas 11 foram literalmente no Brasil.
A maioria das partidas ocorreu em países sem tradição no esporte, como Estados Unidos, Arábia Saudita e até Singapura. A cada jogo, a PIT pagava 12 milhões e meio à CBF. Enquanto a empresa comandou a seleção, o Brasil jogou mais vezes em Miami e Londres, 3 vezes em cada, do que em 5 estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Em 2 desses estádios, a seleção sequer pisou: a Arena da Baixada, em Curitiba, e a Arena Pantanal, em Cuiabá. Essa aqui teve jogo final de 2023, se eu não me engano. Mas isso começou a mudar quando o novo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, percebeu que a seleção estava literalmente abandonada pelos torcedores. Edinaldo agora tenta reaproximar a seleção brasileira dos torcedores. Os atletas adoram jogar no Brasil, mas pela força de um contrato não era possível. Se o contrato tiver que ser renovado, vai ser em um outro modelo, que não seja esse em que a seleção só joga fora do Brasil, afirmou Edinaldo. Ao que tudo indica, a CBF não renovou com a PIT após o fim do contrato em 2022. Joaquim enviou 50 bits, tu mandando só para atrapalhar o vídeo mesmo. Uns arrombados, né? Enfim, vamos dar isso aqui. Atualmente, metade da população brasileira não demonstra interesse pela seleção, enquanto os times... Metade? É isso? Metade da população brasileira não demonstra interesse... Pô, eu discordo disso aqui, tá? Eu discordo disso aqui. A gente normalmente tem interesse... A gente acostumou em falar que não liga pra seleção brasileira, mas a maioria das pessoas liga nem que seja pra falar mal. Então, tipo assim, a seleção ainda impacta a vida das pessoas. Nem que seja pra você falar que tá uma bosta, tá ligado? Pô, mano, é só você ver quem faz vídeos, as maior view é de seleção brasileira, TV, a maior audiência é seleção brasileira. Tipo assim, nem que seja pra falar mal, nem que seja pra reclamar, a seleção ainda é muito relevante. Pela seleção, enquanto os times europeus dominam o coração do futebol, aqui no Brasil, 40% do calendário é dedicado aos campeonatos estaduais, que não possuem tanta relevância. Os clubes brasileiros até conseguem contratar o Ramos está no São Paulo? Por que não joga bola? Jogadores de alto nível, mas os perdem para as seleções durante as datas FIFA, enquanto os campeonatos continuam em andamento. Para se ter uma ideia, a seleção inglesa consegue ter praticamente todos os seus jogadores vindos da Premier League, assim como acontece na... E aí o principal deles, os dois principais, na verdade, um tá na La Liga, que é o Bellingham, e outro tá na Bundesliga, que é o Kane. Mas tudo bem. Alemanha e na Espanha. No Brasil, isso não é possível, pois as jovens promessas do nosso país, antes de completar 18 anos, já estão vendidas a... É que isso aí não tem muito a ver com a CBF, não. Isso aí é mais a gente ter sido roubado pelos caras e a gente é um país quebrado. E os caras têm dinheiro justamente que veio aqui e catou. Enfim. Clubes europeus. A desconexão entre os torcedores e a seleção está diretamente ligada à gestão da CBF. 4 presidentes foram expulsos por corrupção. E em vez... Não acredito. Não, mentira. Corrupção na CBF tem não. CBF tem não. Jamais, jamais. De reformular a gestão do futebol com uma liderança jovem e inovadora, colocaram Edinaldo Rodrigues como presidente. Ele que foi presidente da Federação Baiana por 18 anos e sequer conseguiu transformar o futebol baiano em uma potência durante quase 2 décadas no cargo. Em 2000, a Alemanha percebeu que outras seleções estavam ultrapassando seu desempenho. Foi então que iniciaram um trabalho de reestruturação que se estendeu pelas Copas de 2006 e 2010, culminando na conquista do título em 2014 no Brasil. Mas a Alemanha não foi eliminada pra gente em 2014? Aquele jogo lá que o Dante fez 2 gols? Porque ele conhecia já os caras, não foi isso? Ou tô confundindo? A Espanha adotou o modelo tic-tac, que lhe rendeu a vitória na Copa de 2010. O futebol francês evoluiu desde 1998, impulsionado pelas escolinhas de futebol estabelecidas por times franceses na África. Enquanto isso, no Brasil, a briga é política, por dinheiro e não mudam nunca. Reflexo disso é a queda da seleção brasileira no ranking da FIFA. De 2022 para cá, a seleção caiu do primeiro lugar, como a melhor... Assim, ranking da FIFA pouco importa, tá? Porque a gente tava em primeiro e nem por isso ganhou Copa. Ranking da FIFA, assim, não importa nada. Melhor seleção do mundo para a 5ª posição. Em 2014, por exemplo... É isso aqui que eu quero ver, ó. É isso aqui que eu quero ver. É este careca
Esse senhor sem um pingo de cabelo na cabeça, com este emblema no peito. É isso que eu quero ver. É isso que o povo pede. Guardiola não assumiu a seleção devido à incompetência dos dirigentes. André Cury, empresário influente no mundo do futebol, revelou que tudo estava encaminhado para que Guardiola assumisse a seleção. Nós tivemos o Guardiola praticamente fechado. Ele queria vir. A CBF demitiu Mano Menezes em novembro de... Ah, não, mas aí eu prefiro o Mano Menezes, né? Melhor, né? Melhor Guardiola. Acho que é melhor. Não é? Acho que todo mundo concorda. 2012, durante o ano sabático de Guardiola, após sua saída do Barcelona. André acrescentou: conversei com o irmão dele na época, e ele vinha para a seleção. Ah, mas se vinha, pode vir agora, aí. Nunca é tarde. Venha, pode vir, vem. Vem treinar o Estevão, vem. Mas os dirigentes barraram a ideia e decidiram recontratar Felipão. Com isso, Guardiola acertou o contrato para comandar o Bayern de Munique em janeiro de 2013. Uma pesquisa divulgada pelo UOL mostra um alto desinteresse dos torcedores pela seleção brasileira, com 48% dos entrevistados. Sabe o que eu acho que rola? Existe cada vez mais uma parada da gente ir aos poucos pegando antipatia com a seleção brasileira. Porque assim, mano, igual, quando não tem o Neymar jogando, você vê o Vini indo mal e não tem, sabe, um cara que brilha lá na seleção pra você realmente gostar. O Endrick quase sempre é reserva, então fica todo mundo doido pra ver o Endrick, mas quase que nunca joga. E, tipo assim, falta aquele cara que a gente realmente gosta. Igual agora, o Estevão, todo mundo começa a pedir o Estevão. Corre risco de, apesar dele merecer, corre risco dele não tá na próxima convocação. Então, assim, sempre os caras que a gente quer, os caras que a gente realmente quer ver lá jogando, os caras não tão. E aí falta gente realmente de peso. Então, pô, querendo ou não, fica uma seleção cheia de jogador que a gente mal conhece, que mal jogou aqui no Brasil, e que joga mal. Porque assim, se a gente não conhecesse, mas os caras estivessem ganhando tudo, show de bola. Mas a gente não conhece, os caras não ganham, fica aquele bagulho que ninguém liga pra nada, fica um bagulho meio xoxo. Indicando nenhum interesse na equipe nacional. A situação chegou a um ponto tão crítico, a ponto do técnico Dorival se emocionar em coletiva de imprensa após pedir publicamente aos torcedores que voltassem a acreditar mais na seleção, como nos anos passados. Aí a gente volta a acreditar pra depois fazer uma Copa América vergonhosa. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Qual a solução para que a seleção brasileira reconquiste os torcedores novamente? Josepe Guardiola. Essa é a minha proposta. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like que nos... Bom, acho que é isso. Eu começaria por aí. Pegar o telefone. Guardiola, vai a última temporada no City? Pois bem. Então, tem uma seleção aqui de camisa amarela que se pá, se você quiser... Assim, não querendo te forçar nada, mas se você quiser... Você nunca treinou o Neymar. Você saiu do Barcelona antes do Neymar chegar lá. Neymar, Estevão, já ouviu falar de Estevão? Nossa, Deus, joga muita bola. O Endrick, já ouviu falar? O quê? Nossa, Deus do céu. Assim, o Guardiola ia fazer o time jogar de forma sem drible, porque ele mata a graça de todo mundo, mas pelo menos ganha as coisas. Pode vir. Ah, não, Guardiola não pode não. Eu também estou aceitando o Jürgen Klopp. Brincadeiras à parte, realmente, eu gostaria muito de ver um Klopp, um Ancelotti que quase veio. O Ancelotti, pelo que tudo indica, ele realmente estava perto. Só que aí a parada do Edinaldo ser meio que afastado, aí depois ele conseguiu voltar via justiça. Acabou que afastou de vez a ideia de Ancelotti. Estivemos quase... Mas confusão na CBF, quem diria? A CBF atrapalhou a seleção brasileira, quem diria? Quem poderia prever essa? Eu acho que seria da hora ver. Mas a realidade indica que iremos provavelmente tentar a Copa mais uma vez com o Dorival. Espero que o Dorival me surpreenda, porque eu imagino dele uma seleção que, sei lá, vai cair nas oitavas, nas quartas, jogando um futebol questionável e vai ser isso.